Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 2 de março. Estamos iniciando mais uma semana, possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Amanhã temos duas situações. O Botafogo, mais uma vez, na Libertadores, valendo vaga na fase de grupos, né? Jogo de ida, 9h30 da noite, Barcelona de Guayaquil. E a gente vai conversar muito neste conteúdo de agora sobre o nosso adversário. Como é que chega, como é que joga, o que a gente pode esperar, quem é o favorito. Vamos conversar sobre o Barcelona de Guayaquil, tentar analisar aqui um pouco o adversário, que não vai ser tão fácil, mas temos aí totais condições de classificar para a fase de grupos. E amanhã também fecha a janela de transferências. Falando em amanhã, eu vou fazer uma cobertura amanhã especial aqui no canal, tá bom? Amanhã tem o nosso pré-jogo, 6 horas da manhã, com todas as informações do jogo. E amanhã também, terça-feira, vai ter live, 4 horas da tarde, então, para a gente estar aqui fazendo um esquenta. Então, amanhã também tem live, hein? 4 horas da tarde. E amanhã fecha a janela de transferências para jogadores de fora do Brasil. Será que teremos aí novos reforços ainda no dia de hoje, até amanhã? Quanto é que o Botafogo gastou até aqui nessa janela de transferências? O Botafogo gastou quase nada. O Botafogo até agora gastou bem pouco. A realidade hoje é outra, claro. E vamos ver se o Botafogo consegue trazer aí alguns jogadores aí, as carências que nós temos até amanhã. Tudo isso fica até o final agora. Tem alguém mais ansioso aí? Tem? Hein? Tá ansioso? Eu tô, cara. Eu tô muito ansioso pro jogo de amanhã. Eu vou pedir para vocês aquela moral pra gente começar a semana bem. Inscreva-se no canal para dar tudo certo pro Fogão. Deixe o seu like. Ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Ó, lembrando que na próxima semana, na outra terça-feira, dia 10, tem um jogo de volta, né? No estádio Newton Santos também, 9h30 da noite. Então, a partir de amanhã, Botafogo e Barcelona de Guayaquil, quem passar estará na fase de grupos da Libertadores, tá bom? O Botafogo tem mais time. Para mim, hoje, o Botafogo ainda continua sendo favorito nesse confronto, mas o Botafogo tem que jogar sério. O Botafogo não pode perder os gols que a gente vem perdendo. O Botafogo, no jogo de amanhã, que é fora de casa, tem que saber se defender, porque eles vão querer matar o jogo amanhã para vir para o Rio de Janeiro de uma forma confortável. Assim como eles fizeram contra o Corinthians no ano passado. Eles eliminaram o Corinthians, o jogo de ida foi em Guayaquil, eles ganharam de 3-0. Em Itaquera, o Corinthians só conseguiu fazer 2 e foi eliminado. Então eles vão querer fazer isso com o Botafogo. Eles vão querer ganhar amanhã de um placar bom para vir para o Rio de Janeiro de uma forma mais confortável. Então o Botafogo tem que saber jogar o jogo, tiver chances, fazer e saber também se defender. Temos mais time, mas não vai ser fácil, tá? Olha, falando um pouquinho aqui do nosso adversário, para a gente conhecer de fato como é que está o momento do Barcelona de Guayaquil, já jogou aí com essa de agora, são 32 Libertadores, nunca foi campeão, mas chegou na final em 90, perdeu para o Olímpia, chegou na final também em 98, acabou perdendo para o Vasco. Em relação ali ao tamanho da torcida, é o maior clube do Equador em relação à torcida. É muito grande. O estádio deles tem uma capacidade para 59 mil torcedores, sem altitude, tá? Não tem altitude,
mas eu tenho certeza que o estádio estará lotado, tá bom? Porque se você pegar o Barcelona lá no Equador, em relação à torcida, é o maior clube e o estádio ali bem grande, 59 mil, e com certeza vai estar cheio, tá bom? Olha, o Barcelona já tem um tempinho que ele não vive um bom momento. O último título foi em 2020. A LDU, o Del Valle, hoje tem um protagonismo maior do que o próprio Barcelona lá no Equador. Eles estão na Libertadores esse ano porque eles terminaram lá na liga deles em terceiro lugar. Então, por isso que eles estão na Libertadores desse ano. E nessa Libertadores, nós eliminamos aí o Potosí e eles eliminaram o Argentino Júnior. Perderam o primeiro jogo, foi um sufoco, né? Perdeu em casa o primeiro jogo e lá na Argentina conseguiram a classificação nos pênaltis. Então, o Barcelona chega eliminando o Argentino Júnior e o Botafogo chega tendo eliminado aí o Potosí. O técnico do Barcelona é o venezuelano César Farias. Lembra dele? O César Farias, ele é venezuelano, ele foi especulado no Botafogo lá na época do Ramon Dias, 2020, né, 2021, que o Botafogo acabou fazendo uma campanha vexatória no Brasileiro. A gente foi rebaixado, o Ramon Dias chegou, o filho que ficou, Emiliano, depois saíram. Naquela época lá, o César Farias, ele era o técnico da seleção da Bolívia. E o Botafogo tentou a sua contratação, quase que ele veio, mas acabou não vindo. Então ele é um técnico que arma bons esquemas ali defensivos. Hoje o Barcelona de Guayaquil está jogando no 4-2-3-1, tem bons jogadores, tem um time titular muito bom. O Contreras, por exemplo. Volta aqui para mim. Deixa eu trazer alguns destaques para vocês aqui do Barcelona de Guayaquil. Por exemplo, o Botafogo hoje sofre em relação a goleiros. Já o Barcelona de Guayaquil tem um bom goleiro, muito regular, agarra muito, que é o Contreras, tá bom? Tem um volante lá também, o Quinones, que é muito bom jogador. Passadas largas, chega bem na frente. Tem também o zagueiro ali, Rangel, que é bom zagueiro, tem um bom passe ali na construção, tem muita força física, é bom no jogo aéreo, bom jogador também, o zagueiro Rangel, tá bom? Os jogadores diferentes, assim, qual é o jogador que pode desequilibrar o jogo? Cara, primeiro tem o Benedetto, aquele Benedetto mesmo, né, do Boca Juniors, é aquele Benedetto. Não vive uma boa fase no Barcelona de Guayaquil, mas ele é um jogador muito técnico que resolve jogos. Então a gente tem que ter atenção no Benedetto. Ele é um jogador que chegou no Barcelona depois deles contratarem muitos jogadores. O Barcelona do ano passado, que eliminou o Corinthians, é muito diferente desse ano. O Barcelona desse ano, ele é mais técnico, ele tem mais qualidade do que aquele Barcelona que eliminou o Corinthians. Porém, falta entrosamento. Aquele time do ano passado, saíram muitos jogadores, então esse time de agora está faltando entrosamento. Mas falando ali na parte técnica, é um time melhor do que ano passado. Então, eles contrataram quase um time inteiro para reforçar o seu plantel, tá bom? E jogadores diferentes aqui, o extremo, tem um extremo lá, ele joga como meia também, é o Rojas. Rápido, bons passes, articula muito bem com os laterais, é muito importante na parte ofensiva da equipe do Barcelona de Guayaquil. Tem um lateral esquerdo também, o Valencia. Ele joga bem, tá? Bom lateral esquerdo. Deixa eu só ver o nome dele aqui para ver se tá certinho. É o Valencia, é isso mesmo, né? Ele é muito forte fisicamente, um lateral esquerdo que parece um tanque, chega muito bem no ataque, sobe bem. Então tem alguns jogadores interessantes, o time titular é bom, o elenco nem tanto, mas tem bons jogadores, principalmente ali no time titular do Barcelona de Guayaquil. Eu vou botar na tela para vocês aí agora, que é o seguinte, essa aí é a provável escalação do Barcelona para o jogo de amanhã.
Em cima disso, né, como eu disse, o técnico venezuelano, o César Farias, ele joga num sistema ali que é defensivo, né, um sistema 4-2-3-1, se expõe muito pouco, é um time que se fecha, é um time que sobe bem pelas bandas, trabalhando no espaço. É aquela situação, né? Os ataques são bem verticais, rápidos, aqueles lançamentos, né? Defesa, ataque direto. Então é um time que sabe se defender muito bem, porque o seu técnico arma bons esquemas ali para se defender, né? Então é um time que vai explorar com certeza o contra-ataque. Tem jogadores interessantes, como eu falei agora há pouco. Tem jogadores que podem resolver jogos também. Então, essa aí é a provável escalação aí do Barcelona de Guayaquil, que vai jogar ali com um sistema, com certeza, um sistema defensivo, se expondo pouco, se fechando, e a gente vai ter que saber jogar essa partida, tá bom? Então, ó, amanhã, 9h30 da noite, Botafogo, Barcelona de Guayaquil, jogo de ida lá no Equador. Amanhã tem uma cobertura especial aqui no canal, vai ter o nosso pré-jogo, 6 horas da manhã, a gente vai falar muito sobre o Botafogo amanhã, e tem live, hein? Amanhã, terça-feira, vai ter live aqui no canal, 4 horas da tarde, pra gente ir entrando no clima do jogo. Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos conversar sobre a janela de transferências para jogadores de fora do Brasil que fecha amanhã. Será que teremos aí alguma surpresa? Quanto é que o Botafogo já gastou nessa janela? Fica aí, já volto. Voltando aqui para a gente finalizar, eu vou pedir para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Amanhã, terça-feira, dia 3 de março, fecha a janela de transferências para jogadores de futebol que atuam no exterior, né? A gente sabe que o Botafogo tem problemas financeiros. O Botafogo, há pouco tempo, estava no transfer ban. O John Textor teve que pegar um empréstimo com juros altíssimos, funcionários demitidos. O Tairo Arruda, CEO do Botafogo, pediu para sair. Hoje, né, uma liminar do Rio de Janeiro segura o John Textor no poder do Botafogo. Claro, tem coisas boas sendo feitas também. A área molhada, eu fiquei muito emocionado com a área molhada ali. O CT Lunier hoje é um dos melhores do futebol brasileiro. Então tem coisas boas sendo feitas também. Eu fico emocionado com isso, mas a gente sabe os problemas que o John Textor hoje também enfiou o Botafogo. Então a pergunta que fica é, hoje, segunda-feira, no máximo até amanhã, teremos novos reforços chegando? Temos dinheiro para isso? Temos condições de trazer aí jogadores para as posições que o Botafogo hoje tem carências? Por exemplo, o Botafogo necessita de um goleiro e está no mercado procurando. O Botafogo precisa de lateral esquerdo, só tem o Alex Telles. O Botafogo precisa de zagueiro. O Botafogo precisa também de volante. Então essas são as prioridades. Lembrando que dentro do futebol brasileiro, a janela só vai fechar no dia 27 de março. Por exemplo, o Júnior Santos, se ele vier para o Botafogo, não precisa ser até amanhã. Tem até o dia 27 de março, porque ele atua no futebol brasileiro. O Júnior Santos, que dentro do Botafogo é visto ali como uma oportunidade de mercado, pode até jogar de camisa 9. O Botafogo hoje tem carências ali no elenco, então o Júnior Santos é visto como uma oportunidade de mercado. Até aqui, né, é o seguinte, o Botafogo contratou 7 reforços. São eles: o Ítalo, que veio do Toronto B, de graça. O Wallace Davi veio do Fluminense na troca com o Savarino, então chega de graça. O Edenilson rescindiu com o Grêmio, também chegou de graça no Botafogo.
O Medina, o Botafogo pagou ali algo simbólico. Se eu não estiver falando besteira, para a chegada do Medina, o Botafogo gastou, se eu não me engano, a informação que eu tenho é de R$500 mil. Foi algo ali simbólico, lembrando que os empresários tiraram o Medina do Estudiante e botaram no Botafogo. Johan Hernández chega por empréstimo do Milionários da Colômbia, então também chega de graça. E os dois jogadores que o Botafogo gastou dinheiro até aqui, nessa janela, foram Riquelme, zagueiro do Sub-20, que veio do Sport, R$7 milhões, e o Vidalba, que veio do Nacional do Uruguai, o Botafogo gastou R$16 milhões. Então o Botafogo trouxe 7 reforços e gastou aí um total de R$23 milhões. É um momento diferente do clube, é um momento diferente que o Botafogo vive até resolver ali as questões do John Textor com os acionistas da Eagle, tirando o Medina, né, que acabou chegando ali por um valor muito baixo. O Medina é a contratação de peso dessa janela até aqui. A janela do Botafogo, ela é bem modesta. Diferente do que a gente está acostumado, o Botafogo já gastou milhões em reforços, 100, 200, 300 milhões em reforços, e a gente vê que nessa janela é muito diferente. São jogadores que chegam aqui para mostrar o seu potencial, e tirando o Medina, é uma janela realmente bem modesta. O que me incomoda muito até aqui são as questões ali, por exemplo, os zagueiros. O Botafogo perdeu o Pantaleão lesionado, o Botafogo vendeu o Jair para o Nottingham Forest e o Botafogo vendeu o David Ricardo para o Dinamo Moscou. E só trouxe o Ítalo. E isso aqui me incomoda muito, porque você perde o Pantaleão, você perde o Jair, você perde o David Ricardo e você até agora só trouxe o Ítalo. O Fluminense parece que não vai mais contratar o Dantas, então o Botafogo pode ganhar vantagem nisso. O Botafogo, por exemplo, perdeu o Cuiabano, que ontem entrou no clássico, né? 1-1 contra o Fluminense. O Vasco acabou sendo eliminado no Maracanã. O Cuiabano tá acima do peso, hein? Mas o Botafogo perde o Cuiabano e hoje só tem o Alex Telles. O Botafogo gasta caro com goleiros. Por exemplo, o Neto tem um salário alto, o Léo Link tem um salário alto, e nenhum goleiro que o Botafogo tem hoje, o Raul, o Christian Lor, passa confiança e segurança pra gente. E o ataque do Botafogo não faz gols. Então, realmente, são situações que preocupam a gente, porque até a pausa para a Copa do Mundo, o Botafogo vai jogar quarta e domingo, sem parar. E detalhe, o Botafogo, até a pausa para a Copa do Mundo, é um turno inteiro de Campeonato Brasileiro. Então, realmente, a gente precisa de reforços, a gente precisa de peças, e vamos ver aí palavras do técnico Martim Anselmi na coletiva depois do jogo contra o Boa Vista, né? Ele espera ter surpresas em relação a reforços nessas últimas horas, nesses últimos minutos aí relacionados à janela de transferências. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus, boa segunda-feira, boa semana. Amanhã tô de volta em cobertura especial aqui no canal, 6 horas da manhã, o nosso pré-jogo de Botafogo e Barcelona de Guayaquil, e 4 horas da tarde, amanhã, terça-feira, tem live aqui no canal para a gente falar muito sobre esse jogo, uma decisão, e a gente vai estar aqui ao vivo, tá? Aguardo vocês. Dá aquela moral, não esquece, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.